Boa noite, pessoal. O áudio tá bom? Se alguém puder dar um feedback aí, Sim, então tá bom. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou o Alexandre, eu sou médico emergencista, sou coordenador do São Cristóvão, né, e estou à frente aí desse projeto de educação continuada na empresa, na Visio. Então, hoje a gente vai falar basicamente do manejo do paciente com insuficiência cardíaca, tá? Que seriam, basicamente, definir os perfis, né, e o que muda no tratamento de cada um, tá? Insuficiência cardíaca é um tema que bastante gente aí, principalmente colegas de porta, né, observação, tem uma certa dificuldade, mas a gente vai ver que se a gente conseguir classificar esse paciente de maneira adequada, o tratamento acaba ficando um pouco mais simplificado aí. Então, vamos lá. Então, primeiro vamos definir o que é a insuficiência cardíaca, né? A insuficiência cardíaca ela vai ser uma síndrome, né? Então, a gente tem várias apresentações diferentes, e a reunião de todas elas a gente vai chamar de síndrome, né? Que é causada ou por uma alteração cardíaca estrutural, então, né, o paciente ele tem alguma alteração morfológica, ou então funcional, tá? Então, o paciente pode até ter uma anatomia preservada, mas que acaba tendo uma disfunção aí não associada à estrutura. E que, independente de ser uma alteração estrutural ou funcional, isso vai culminar com uma redução do nosso débito cardíaco, ou então com o aumento das pressões de enchimento em repouso ou em estresse, tá? Então, se a gente pegar aí uma unidade de terapia intensiva voltada mais para a parte cardiológica, a gente vai ter como terceira causa de internação, tá? 1 a 2% da população adulta em países desenvolvidos possuem insuficiência cardíaca, né? E quando a gente fala acima de 70 anos, essa taxa chega a acima de 10%. No Brasil, a gente tem mais ou menos 7 milhões de pacientes aí portadores de IC, e quando eles internam, a gente tem uma mortalidade intra-hospitalar aí de 12,6%, tá? Uma coisa importante da insuficiência cardíaca, e até um dos motivos que a gente tenta evitar com que o paciente evolua com insuficiência cardíaca, por exemplo, num infarto, né, agudo no miocárdio, é que ele acaba internando muito, né. Então, o paciente que interna por uma IC descompensada, metade deles vão reinternar em até 3 meses. Então, se a gente pega aqui por todas as idades, a gente vai ter a insuficiência cardíaca como sétima causa aí de internação. E quando a gente pega pacientes acima de 60 anos, né, pacientes idosos, a gente vai ter como causa aí a terceira causa de internação, perdendo para neoplasia e perdendo para pneumonia. A gente pode dividir didaticamente, né, a insuficiência cardíaca em direita, esquerda, saber que essa divisão é muito mais didática e teórica, né? Nem sempre o paciente vai ter uma IC puramente direita, uma IC puramente esquerda, tá? Mas para a gente tentar entender melhor, se o paciente tiver uma disfunção predominantemente de câmaras direitas, é um paciente que vai evoluir com congestão pulmonar, né? Com edema pulmonar. Ele vai se queixar de dispneia, de tosse seca, de ortopneia, dispneia paroxística noturna. Aquele paciente vai usar mais de um travesseiro para dormir, vai acordar no meio da noite com falta de ar, vai precisar ficar mais sentado do que o habitual para não sentir a dispneia, né? E quando a gente pensa numa IC mais esquerda, esse edema vai ser periférico, né? Então, é aquele paciente que vai apresentar a estase jugular, vai apresentar congestão hepática, ele pode ter um refluxo aí aumentado, né? Ascite, edema em membros inferiores, né? Com cacifo. E quando a gente fala numa IC global, né? Cometendo tanto as câmaras direitas quanto as câmaras esquerdas, é um paciente predominantemente congesto, né? Quando a gente fala de etiologia, a gente tem diversas, tá? As principais, né? Então, no Brasil, a gente vai ter como principais isquêmica, hipertensiva, chagásica, tá? Então, essas são as três principais.
gente também tem valvar como uma certa frequência também importante, menor do que as 3 anteriores, né, mas ainda importante. Depois, cardiomiopatia, congênitas, cardiotoxicidade, por exemplo, um paciente que faz regime de quimioterapia, alcoólica, alguma doença extracardíaca, né, por exemplo, uma amiloidose, uma taquicardiopatia, né, o paciente tem uma disfunção elétrica e isso vai gerar insuficiência cardíaca, as miocardites e a IC periparto, né, que o paciente, naquele período de pós-parto, de pré e pós-parto, ela acaba desenvolvendo uma IC aguda e a grande maioria das vezes acaba recuperando aí a função do VE algumas semanas após o puerpério. Então, quando a gente fala de causas, a gente tem diversas, mas as principais seriam aí a isquêmica, a hipertensiva, a chagásica e a valvar. Então, se a gente dividir aí em etiologia, a primeira vai ser isso no mundo, tá, pessoal? A isquêmica, depois a hipertensiva, depois a cardiomiopatia dilatada, depois a valvar e depois o Chagas. No Brasil, a gente tem aí o Chagas como um pouco mais comum que a cardiomiopatia dilatada e a valvar, tá? Mas quando a gente fala em mundo, as 3 primeiras seriam a isquêmica, a hipertensiva e a cardiomiopatia dilatada. Então, aquele quadro clínico, né, do paciente que chega com IC descompensado, os principais sintomas aí que a gente considera como típico vai ser a falta de ar, a ortopneia, a dispneia paroxística noturna, a fadiga, o cansaço, né, a intolerância ao esforço físico, e como sintomas menos comuns, né, a tosse seca, né, lembrar que o paciente ele acaba fazendo um extravasamento aí linfático, né, tentando compensar a hemodinâmica. Então, por congestão, ele pode apresentar tosse, ganho de peso, dor abdominal, principalmente aqueles pacientes que têm congestão hepática, algum grau de ascite, perda de apetite, perda de peso, né, em casos extremos, a gente chamaria aí de caquexia cardíaca, né, a noctura, a oligúria, né, são sinais aí já de diminuição da perfusão do tecido renal. E quando a gente fala de sinais, né, aquilo que a gente vai pesquisar aí no exame físico, os sinais mais específicos vai ser quando a gente coloca o paciente aí deitado a 30 graus, uma pressão venosa jugular elevada, um refluxo hepatojugular, né, esse paciente vai ter uma hepatomegalia. Deixa eu só aceitar aqui. A terceira bolha, né, lembrar que a terceira bolha, ela pode ser normal, tá? Mas num contexto de paciente com IC descompensada, a gente deve acender um alerta aí para ser um sinal da doença, né? Ou então aquele paciente que eu conheço, né, ele não tinha terceira bolha, agora ele passa a ter, né? Um paciente com ictus mais desviado para a esquerda e os sinais menos específicos. Então, um paciente com crepitação pulmonar, por que menos específico? Porque 80% dos pacientes com IC descompensada vão ter crepitação pulmonar, né? E a crepitação pulmonar pode estar presente em outras doenças, como a pneumopatia, né? Taquicardia, hepatomegalia, ascite, extremidades feias e edema periférico. A gente classifica, né, o paciente em classe funcional, é uma classificação que chama New York Heart Association, né, a NYHA, de 1 a 4, tá? Mais importante do que saber qual a classe funcional do paciente é saber se ele piorou, né, nas últimas semanas, nos últimos dias, né? Então, a piora de classe funcional, ela indica aí uma descompensação da doença, né? Então, o paciente classe 1 é aquele assintomático, o paciente classe 2 é aquele que vai ter uma limitação leve das atividades, ele vai sentir sintomas com uma atividade física habitual, tá? A classe 3 vai ser aquele paciente que vai desenvolver sintoma com uma atividade menos intensa do que as habituais, então ele tem uma limitação importante, mas em repouso ele fica confortável. E o paciente classe 4 é aquele que vai ter a dispneia mesmo em repouso, tá?
Então, um paciente que eu já conheço aí, né, ele tem uma classe funcional basal de 2 ou 3 e chega no pronto-socorro, insuficiência respiratória, em classe 4, eu vou pensar que ele descompensou da insuficiência cardíaca dele. Então, mais importante do que saber a classe funcional é saber se ela mudou recentemente ou não. E quando a gente fala em causas de descompensação, né, quais que seriam as principais? Infecção, né, então, um paciente que chega com insuficiência cardíaca descompensada, a gente tem que fazer um rastreio infeccioso, tá? Então, pensando aí nos vovôs, né, pneumonia, infecção urinária, então tem que fazer um rastreio infeccioso para esses pacientes. A má aderência medicamentosa, né, lembrar que são medicações, né, de tratamento para IC que têm efeitos colaterais que às vezes os pacientes ou não toleram, ou toleram um pouco, né, então, por exemplo, o paciente que usa diurético, ele não quer sair na rua e ficar sentindo vontade de urinar o tempo inteiro, né, ou então, ficar acordando várias vezes à noite por conta do uso do diurético. Então, a má aderência medicamentosa acaba sendo aí uma das principais causas de descompensação da IC. Tá? Sobrecarga hídrica, né? Então, aquele paciente que não cuida de dieta, não cuida do controle de volume ingerido, tá? Doença valvar aguda, né? Pensando numa ruptura de cordoalha, pensando numa endocardite, uma arritmia, né? Então, o paciente ele já tem, por alteração estrutural, um risco maior de fazer uma arritmia, de fazer uma FA, e quando ela acontece, isso descompensa a doença de base dele, tá? Então, se a gente for falar de principais causas de descompensação, seria uma aderência medicamentosa, infecção e as taquiarritmias. Esse paciente chegou no pronto-socorro, né? Chegou ou na porta, ou na observação, ou na emergência. O que a gente deve fazer? Né? Primeiro, o eletrocardiograma. Tá? O que o eletro vai me dizer? O eletro vai me dizer se esse paciente tem algum ataque à arritmia, por exemplo, se ele tem, ou então uma bradiarritmia, que às vezes vai cursar com instabilidade hemodinâmica, ou precisar fazer alguma medida mais invasiva, ou então se esse eletro tem algum sinal de alguma síndrome coronariana aguda, né? Então, o paciente chega com insuficiência cardíaca descompensada, eu tenho que fazer um eletro aí de 12 derivações, né? Raio-X de tórax vai ser fundamental, né, para a gente pesquisar congestão pulmonar, para a gente ver derrame pleural, para a gente ver o tamanho da área cardíaca e também para a gente fazer o diferencial, né, por exemplo, com quadro pneumônico. A troponina, né, a troponina que eu coloco uma ressalva, tá, pessoal, que uma IC descompensada, né, uma taquiarritmia, pode fazer alteração basal da troponina, né, então mais importante do que ter alteração é ter uma curva ascendente, né, então se o paciente tem uma troponina alterada e ela acaba curvando, a gente vai pensar que ou ele infartou e está descompensando a IC, ou essa IC descompensada está fazendo aí um infarto tipo 2, né? Então, um marcador cardíaco nesse sentido, mas lembrar que a doença, né, da insuficiência cardíaca descompensada por si só, pode fazer alteração de troponina e quando a gente vai fazer curva, não tem aumento significativo. A função renal, tá? Por que a função renal? Tanto a insuficiência cardíaca pode piorar minha função renal, quanto o meu tratamento, né, quanto o uso de diuréticos. E também como marcador prognóstico, né, aquele paciente que tem uma creatinina muito acima do seu valor basal, ele vai ter um pior prognóstico. Ou então aquele paciente que vai cursando com insuficiência renal ao longo aí do manejo. Tá? Os eletrólitos, né, junto com a disfunção renal, né, é importante. Glicemia, né, faz parte da avaliação inicial de qualquer paciente em sala de emergência, hemograma para a gente investigar causas infecciosas, função hepática, né, lembra que esse paciente tem aí, pode ter congestão hepática, pode fazer uma disfunção hepática por conta da insuficiência cardíaca, e se a gente tiver disponível no nosso serviço, né, aqui na aula a gente trabalha com vários hospitais diferentes, acrescentar uma função tireoidiana, se o paciente não tiver uma função conhecida, recente, tá? Que pode ser uma causa aí de descompensação, e o BNP, tá? BNP, gente, ele não é essencial, ele não é fundamental, não é fim do mundo um serviço não ter o BNP, tá? Quando o BNP é útil? O BNP é útil quando fazer uma diferenciação
por exemplo, de uma DPOC exacerbada e de uma insuficiência cardíaca descompensada, tá? Então, ele ajuda a diferenciar aí quadros cardíacos de quadros pulmonares, tá? Vai fazer diferença para mim se esse BNP vier 1.000, se vier 2.000, se vier 10.000? Não, o diagnóstico vai continuar sendo o mesmo, né? Insuficiência cardíaca descompensada. Mas nesses quadros aí que a gente tem dúvida, ele pode ser útil para fazer essa diferenciação. E ele também é um marcador prognóstico, né? Aquele paciente com um BNP muito elevado na admissão, ou então persistentemente elevado, mesmo com o nosso tratamento otimizado, eu vou pensar num paciente aí de pior prognóstico. Para a gente fazer o diagnóstico, né, naquele paciente que não sabe que tem cardiopatia ainda, né, a gente tem os critérios de Boston, tá, onde tem várias variáveis, né, dispneia em repouso, ortopneia, dispneia paroxística noturna, dispneia ao caminhar no plano, dispneia ao subir escadas, nossa frequência cardíaca, você tem urgência jugular, você tem crepitante, você tem sibilo, tá, lembrar que o paciente ele pode fazer o que o pessoal chama de asma cardíaca, né, que seria a sibilância presente na insuficiência cardíaca. Se ele tem terceira bolha, né, os achados no raio-x, e eu vou fazer a soma dessa pontuação, né, se eu tiver uma pontuação entre 8 e 12 pontos, eu vou falar que é uma IC definida, se ele tiver uma pontuação de 5 a 7 pontos, eu vou falar em uma IC possível, e se eu tiver uma pontuação aí de 0 a 4 pontos, eu vou falar em uma IC pouco provável, né? Provavelmente a causa aí da apresentação clínica do paciente é outra. A gente também pode usar, né, um pouquinho mais antigo aí, os critérios de Framingham, né, a gente tem sinais maiores e sinais menores, para a gente definir como insuficiência cardíaca, a gente tem que ter 2 sinais maiores, ou então um sinal maior e 2 menores, né. Quais que são os sinais maiores? Dispneia paroxística noturna, ortopneia, estase jugular, estertor bibasal, cardiomegalia, paciente que chega em edema agudo de pulmão, presença de terceira bolha na ausculta, presença no exame físico do refluxo hepatojugular, ou então aquele paciente que seca bastante, né, tem uma perda importante de 4,5 kg em 5 dias de tratamento com diurético, e os sinais menores, aquele paciente que tem dispneia fortes, que tem tosse noturna, que tem edema periférico, hepatomegalia, derrame pleural, que apresenta uma taquicardia na chegada, né, ou então tem uma capacidade funcional aí, se eu conseguir mensurar, de menor de 1/3 da registrada anteriormente, né, se a gente, por exemplo, fizer uma espirometria, né, que vai ser pouco provável, mas se a gente tiver esse registro, uma queda aí da capacidade funcional pulmonar do paciente em menos de 1/3 da anterior, a gente considera como sinal menor. Então, se a gente for pensar em critérios de Framingham, 2 sinais maiores, ou então um maior e 2 menores. Quais que são os fatores de riscos para a gente pensar num pior prognóstico, né? Que o paciente que eu tenho que ficar mais atento, tenho que ficar mais em cima, tenho que ficar checando, né, a prescrição, quanto está fazendo diurético, como que fica a ausculta, quanto que ele está tendo de diurese depois do diurético. Aqueles pacientes idosos, né, com a idade acima de 65 anos, aqueles pacientes que chegam já com uma hiponatremia, né, um sódio menor que 130, aqueles pacientes que cursam com uma elevação progressiva da creatinina, né, a gente pensa em uma síndrome de cardio renal. Então, muitas vezes o pessoal tem medo de fazer diurético por conta da creatinina aumentada do paciente, mas se a gente não fizer, a própria doença vai fazer aumentar, né, ou piorar essa função renal. Então, um paciente que já tem uma elevação progressiva aí da creatinina, a gente vai pensar num pior prognóstico, aquele que já chega mal perfundido, né, então, os pacientes em perfil C, perfil N, os pacientes que têm uma caquexia cardíaca, né, tem uma desnutrição importante associada, que o eletro apresenta um BRE completo, que chegam com níveis elevados de BNP ou mantém elevado apesar do tratamento otimizado, paciente que mesmo com tratamento otimizado apresenta congestão persistente, aqueles que têm FA associada, aqueles que fazem uma TV sustentada ou acabam aí apresentando uma fibrilação ventricular. Obviamente, né, parou, vai ter um pior prognóstico.
Mas seriam os fatores que a gente considera como de pior prognóstico e maior mortalidade nessa internação. Então, nesse paciente, a gente vai ter que avaliar como que está a volemia, como que está a função, né, do ventrículo esquerdo dele e como que tá as alterações estruturais, né? Um paciente que não tinha alteração dinâmica e agora ele está tendo uma hipocinesia, uma acinesia de alguma parede específica, será que ele infartou? Então, um exame que permite a gente avaliar tudo isso seria o ecocardiograma, né? Toda a internação do paciente, né? Tem paciente que bate carteirinha aí a cada 2 semanas, né? Vem com IC descompensado, eu vou precisar fazer eco, né? Não. Primeiro, né, bom senso. Mas aquele paciente que não tem eco aí nos últimos 3 a 6 meses, né, se ele apresentar uma nova descompensação, uma descompensação pior do que a habitual, seria legal ter esse registro do ecocardiograma. Muitas vezes a gente vê pacientes com um segmento ruim que tem um eco aí do último 2, 3 anos, né? Então, são pacientes que merecem aí ter uma avaliação tanto anatômica quanto funcional, né? Então, o ecocardiograma permite isso. Como que a gente vai classificar, tá, gente? Primeiro, a gente vai pensar se esse paciente está com gesto ou não, está úmido ou não, né? E se ele tem sinais de baixa perfusão no repouso, né? Então, eu vou fazer o exame físico dele, vou ver como está o tempo de enchimento capilar. Se é um paciente que está com gesto e não tem sinais de má perfusão, a gente vai chamar de perfil B, tá? Que é o nosso principal perfil, tá? Que é o que mais chega no pronto-socorro, tá? Se o paciente tiver com gesto, mas estiver mal perfundido, a gente vai chamar de perfil C, né? Que seria o paciente frio e úmido. Se o paciente tiver não tiver congesto, né, tiver com as extremidades secas, não tiver congestão pulmonar, e tiver baixa perfusão, né, tiver um tempo aí aumentado, né, a gente vai chamar ele de perfil E, que seria o paciente frio e seco. E se o paciente tiver sequinho, né, não tiver congestão, não tiver edema de membros inferiores, e não tiver sinais de hipoperfusão, a gente vai chamar ele de A, que seria o quente e seco. Por que que é importante a gente classificar ele dessa maneira? É para deixar a minha evolução bonita, é para né, levar o paciente certinho para a UTI ou para o andar? Não, porque para cada tipo de perfil a gente tem um tratamento proposto. Então, quando a gente fala, quando a gente estratifica aí o principal perfil disparado vai ser o B, tá? Aquele paciente com gesto e sem sinal de uma perfusão, né, o quente úmido. Depois, o paciente frio e úmido, né, aquele paciente que está com gesto, mas está mal perfundido. Depois, o paciente que está bem perfundido e não está com gesto. E depois, o paciente que não está com gesto, mas está mal perfundido. Então, o mais importante é a gente saber que os mais comuns são o B e o C. Medidas gerais, né? Independente de eu saber qual que é o perfil do meu paciente. Então, procurar manter uma boa saturação, né? Normalmente acima de 90, exceto aqueles pacientes que já têm uma documentação de uma saturação menor do que isso. É um paciente que precisa de profilaxia para tromboembolismo venoso, tá? Então, ele merece aí clexane ou heparina não fracionada em caso de paciente com disfunção renal. É um paciente que precisa fazer controle do balanço hídrico, tá? Preciso ter controle do quanto que está sendo infundido e o quanto que ele está tendo de diurese. É um paciente que precisa ter controle do peso, tá? O ideal é que a gente pese pelo menos uma vez por dia e de preferência no mesmo horário. É um paciente que precisa ter uma dieta aí com restrição de sódio e restrição volêmica, tá? A gente evitar anti-inflamatórios, né? É um paciente que já tem um risco aí de fazer lesão renal, evitar, né, o verapamil e o tiltiazem, que são os bloqueadores canais de cálcio não de hidroperidínicos, que ele vai ajudar o paciente a ficar hipotenso, né, e piorar aí a perfusão tecidual, e evitar que a gente suspenda as medicações que o paciente já faz uso, né, exceto em algumas situações que a gente vai comentar nos próximos slides.
Então, para compensar a saturação do paciente, a gente pode suplementar o O2, seja por catéter, seja por máscara. Lembrar que a VNI, para aquele paciente que está com gesto, que está com um edema agudo de pulmão, principalmente, né, o perfil B ajuda bastante, né, melhora aí a hemodinâmica e a perfusão parênquima pulmonar do paciente, e deixar a intubação orotraqueal realmente para aqueles casos refratários, né. Para profilaxia de PEV, né, a gente tem as medidas farmacológicas e as mecânicas, lembrar de anotar a diurese, seja ela espontânea, né, deixar um paciente com um frasquinho, ou em uso de sonda, o peso em jejum, né, a restrição de sal menos de 2 gramas por dia, e a restrição hídrica aí, para o paciente com IC descompensada, sempre pelo menos abaixo de 1.000, né, dependendo do caso, 800, às vezes até 500 ml por dia. Isso vai contar não só o que ele recebe pela veia, mas também o que ele ingere via oral, né, então, o que ele toma de água, o que ele toma de suco, o que ele ingere nos alimentos, então é difícil ele fazer esse controle hídrico rigoroso. Então, se o paciente tiver um perfil B, né, que seria aquele perfil congesto e quente, né, então ele tem congestão pulmonar, tem edema de membros inferiores, mas ele não tem um tempo de enchimento capilar aumentado, né, ele está bem perfundido. A gente vai usar e abusar dos diuréticos, né, então o principal deles é a furosemida, né, um diurético de alça a gente pode usar de 20 a 240 miligramas por dia, tá? Normalmente quando o paciente chega a gente vai procurar fazer pelo menos 1 miligrama por quilo e ver, tá? Tem estudos hoje que mostram que a mortalidade do paciente com IC descompensada diminui se a gente consegue fazer a furosemida em até 2 horas da chegada, tá? Então, tem alguns serviços hoje em que já mensuram como indicador aí o tempo porta-furosemida, né? Então, o ideal é que para o paciente com uma IC perfil B descompensado, a gente faça aí 1 miligrama por quilo PV de furosemida em até 2 horas, né? Posso associar outros diuréticos se for necessário, hidrocloro, espironolactona, tá? Se o diurético não for suficiente e a gente tiver uma PAM boa, posso vasodilatar, aí para vasodilatar posso usar IECA, BRA, nitrato, hidralazina. Em alguns casos aí, né, principalmente paciente com edema agudo, eu posso lançar a mão dos vasodilatadores parenterais, né, a nitroglicerina e o nitroprusiato. Evitar a hipotensão, né, a hipotensão vai piorar a perfusão periférica. Como a gente vai utilizar bastante diurético, tomar cuidado com o distribuidor eletrolítico, né, não é incomum a gente pegar paciente que eu preciso fazer diurético, mas tem uma hipocalemia associada, então eu vou precisar também repor potássio, né. Não suspender o beta-bloqueador e quebrar desses pacientes, né, no geral a gente mantém, exceto aí se tiver com uma PAM baixa, mas no geral a gente não suspende. Aqui é uma coisa que a galera costuma errar bastante, tá, pessoal? Inotrópico, dobutamina, por exemplo, costuma ser desnecessário, tá? Então a gente consegue tratar esse paciente só com outras classes farmacológicas, né? Só com os diuréticos e vasodilatadores. Então, o dobuta normalmente não tem um benefício importante para esse paciente em perfil B. Aquele paciente que faz uma IC aguda, né, ele tem a necessidade de diurético, mas essa necessidade é muito menor do que naquele paciente que tem já uma IC crônica, que está descompensado, né, esse sim, vou precisar usar bastante diurético. Então, perfil B, resumindo, diurético e vasodilatador. Né. No perfil C, né, que é aquele paciente que está com gesto, mas que está mal perfundido, né, vou utilizar diurético? Vou, né, é um paciente que está com gesto, preciso dar uma secada nele. Vasodilatador vai depender, né, como que está a pressão desse paciente, né, se eu tiver uma sistólica acima de 85, eu vou manter o beta-bloqueador que o paciente usa e vou associar e vou manter o inibidor de enzima que o paciente já faz uso, né, seja o IEC ou seja o BRA.
E se eu for fazer dobutamina, eu vou diminuir a dose aí do beta-bloqueador em 50% do que o paciente utiliza, né? Então, se ele toma lá carvedilol, 12,5, vou deixar 6,25 de 2 em 2. Toma metoprolol, 50, vou deixar 25, né? Então, se eu for fazer dobutamina, diminuir aí a dose do beta-bloqueador em 50%. Se o paciente tiver uma sistólica abaixo de 85, né, se ele tiver hipotenso, eu vou suspender, né, beta-bloqueador, vou suspender o IEC, vou suspender o BRA, vou suspender o vasodilatador, porque são medicações que vão piorar a minha hipotensão e pode levar o meu paciente para um choque cardiogênico, né. E aqui eu posso considerar o vasoconstritor, tá, no caso da noradrenalina. Aqui, gente, uma outra ponto que eu gosto de chamar a atenção nessa aula de IC é aquele velho mito que eu preciso esperar a minha pressão estabilizar, né, para eu poder entrar com a dopamina, né. Então, eu vou sim considerar o uso de nora para aumentar a pressão desse paciente, mas eu não vou retardar o início do inotrópico, da dobutamina, tá? Então, posso iniciar a dobuta primeiro, né, se não tiver com uma pressão extremamente baixa, mas se tiver, por exemplo, uma pressão de 80, 70, posso iniciar a dobuta, e às vezes iniciando a dobuta só, e o fato de iniciar a dobuta já normaliza a pressão, e posso iniciar os dois juntos, e depois eu vou desmamando da nora, tá? Então, aquela história de esperar a noradrenalina, fazer uma cabeça de pressão para iniciar a dobutamina, eu estou retardando o tratamento da doença, tá? Então, no perfil C, diferente do B, o inotrópico tem uma função, tá? Principalmente no paciente aí, que além de uma perfundida está hipotenso, tá? Posso usar ou dobutamina, ou mirrinone, ou levosimendan, tá? Na maioria dos serviços, a gente acaba tendo só a dobutamina, tá? Nos serviços que tem disponíveis, se o paciente tiver uso prévio de beta-bloqueador, a gente pode preferir o mirrinone ou o levosimendan, mas, como eu falei, a maioria dos serviços acaba não tendo disponível, ou então deixa para casos mais especiais aí devido ao custo. Então a gente acaba lançando mais da dobutamina. E se meu paciente estiver hipotenso, a preferência é para usar a dobutamina ao invés dos outros. Então, se eu for fazer dobutamina, a gente vai deixar uma vazão aí de 2 a 20 microgramas quilo minuto, tá? Diluição da dobuta, a gente pode variar, né? Eu posso fazer uma ampola para 230, posso fazer 2 ampolas para 210. Importante aí é a razão de infusão, né? A velocidade que eu vou estar infundindo o paciente, e dependendo da volemia dele, eu vou concentrar mais essa droga ou não, tá? Trouxe para você, depois eu passo, mas a gente acaba não utilizando muito no serviço que a gente atua, leva cimendan e milrinona, mas mais importante aí é a dobutamina para o paciente com perfil C. Para o paciente com perfil L, que é aquele paciente que está mal perfundido, está seco, né, não está congesto, então, primeiro eu vou ter que fazer um pouquinho de volume, né, porque ele está seco, né? Então, vou sair fazendo 1 litro de volume? Não. Fazer alíquotas de 250 e vou reavaliando, né? Então, faço 250, reavalio, né? Atingi a euvolemia? Não, não atingi. Não posso fazer mais 250, né? Piorou a minha ausculta? Não piorou a minha ausculta, e vou reavaliando por etapa. Quando eu atingir a euvolemia do paciente, né, o paciente não está mais desidratado, mas mesmo assim ele mantém a clínica de IC descompensada, aí sim eu vou associar o inotrópico, tá? Então, se a minha pressão estiver acima de 90, só inicio o inotrópico, né, a dobutamina vai ser o mais disponível. Se a minha pressão estiver abaixo de 90, né, o paciente estiver hipotenso, vou dar preferência para a dobutamina e vou suspender as medicações, assim como na perfil C, né, que esse paciente, as medicações aí, beta-block, quebrar, nitrato, hidralazina, vão piorar a minha hipotensão. E daí vocês podem falar, né, mas você não falou do perfil A, né, que seria aquele paciente que a gente nem entende direito porque ele está descompensado, que é o paciente que está quente, né, está bem perfundido e está seco, não está congesto, tá? Então, é aquele paciente que a gente não consegue definir muito bem
qual que é a causa da descompensação dele, tá? A maioria das vezes não vai ser por aderência medicamentosa. Então, a gente vai ter que pesquisar outras causas, tá? Entre essas causas, principais delas são TEP, né? Então, um paciente com insuficiência cardíaca ele tem um risco um pouco aumentado de fazer embolia pulmonar, exacerbação aguda do DPOC, quando o paciente tiver DPOC também, ou então, né, em quadros infecciosos como a pneumonia. Então, é o paciente que eu faço um pouco de volume, né, porque ele está seco, e trato a causa de base, né, por exemplo, um antibiótico para pneumonia, e ele vai melhorando, vai compensando aí da insuficiência cardíaca. Aqui é um resuminho das principais medicações que a gente pode utilizar durante a internação do paciente com IC, depois eu passo para vocês, tá? Dose inicial e até a dose máxima que a gente pode chegar de cada um. Estabilizei o paciente, né? Fiz aquele primeiro atendimento, né? Monitor, acesso, as primeiras medicações. Aí eu vou pesquisar qual que é a causa da descompensação, né? O paciente fez algum evento coronariano, o paciente fez algum quadro de arritmia, o paciente não está tomando as medicações direito, vou conversar com a família, vou fazer um rastreio infeccioso, né? Ver se tem alguma infecção associada. Vamos ver, né? Se acaba tendo estabilização ou não, para onde que ele vai, né? Um paciente que compensou e vai para a enfermaria, é um paciente que vai necessitar de inotrópico ou de um vasoconstritor como na hora, eu vou precisar de UTI, né? Avaliar a função renal e os eletrólitos, né? Além da questão da pressão, se eu tiver um potássio acima de 5,5, uma creatina acima de 3, ou então um aumento acima de 20% da creatinina anterior do paciente, eu também devo suspender o IECA, o BRA e a espironolactona, né, que são medicações aí que vão ser nefrotóxicas e vão ajudar a piorar a hipercalemia do paciente. E, normalmente, nas aulas de IC descompensado, a gente acaba só falando da IC com fração de ejeção reduzida, né, a gente acaba não falando da IC de fração de ejeção preservada, mas que cada vez mais está ficando frequente nos nossos serviços, né. Então, quando a gente fala de IC de fração de ejeção reduzida, né, e o paciente com uma fração de ejeção aí abaixo de 50, quais que são as medicações que vão mudar, que vão impactar, que vão reduzir a mortalidade dele, né, que ele tem que sair da internação utilizando, né. Então, um beta-bloqueador, um inibidor de ECA, BRA, é lógico que nem todos os pacientes vão sair usando tudo, né, vai depender de quanto está essa fração, né, de quanto está a pressão que o paciente tolera. Bloqueador de receptor de aldosterona, né, como a espironolactona, vasodilatador, ivabradina, né, as medicações novas, como sacubitril, valsartano. Então, essas são as medicações aí que mudam a mortalidade do paciente, né, que ele sair utilizando essas medicações, ele vai diminuir a mortalidade e vai diminuir o risco de reinternação. E quando a gente fala em IC diastólica, né, que é aquele paciente que ele tem clínica de IC, ele tem, se eu for pesquisar, BNP aumentado, só que eu faço um ecocardiograma, né, a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, né, a fração de ejeção, a sistólica dele está preservada, né, e às vezes o colega vai descrever aí com uma disfunção diastólica grau 1, grau 2, grau 3. Então, esses pacientes aí que vão ter a fração de ejeção acima de 50%, mas tem clínica de IC, a gente vai chamar de IC de fração de ejeção preservada. E tratar ele acaba sendo um limbo, né? O que a gente vai usar de medicação para tratar esses pacientes, né? Então, medicações que mudam a mortalidade, hoje é uma incógnita, tá? A gente não tem estudos que mostram que as medicações que a gente utiliza, diferente da fração de ejeção reduzida, elas reduzem a mortalidade, tá? Então, beta-block, IECA, BRA, espironolactona, tá? São medicações que não mudam a mortalidade do paciente. Então, como que a gente vai tratar esse paciente? A gente vai tratar a clínica dele, né? Ele está congesto.
a gente vai usar diurético, né? Então, o diurético acaba fazendo parte da IC de fração de ejeção preservada, né? Principalmente quando o paciente tiver sintomas de congestão. Ele tem uma frequência cardíaca mais alta, vou dar beta-bloqueador para ele, né? Porque diminuindo a frequência cardíaca, eu vou diminuir o consumo de O2 do miocárdio, né? Vou diminuir o trabalho desse coração. Mas eu vou tratar basicamente a clínica apresentada pelo paciente. Eu não vou ter uma receita de bolo igual a gente tem na IC de fração reduzida, né? Então, na IC de fração preservada, a gente vai tratar basicamente a sintomatologia do paciente. Seria isso, pessoal. É uma aula que é para ser mais leve, mais curta, tá? Quando a gente começa a sistematizar aí o tratamento dos pacientes com base nos perfis, né, A, B, C e L, a gente acaba entendendo melhor a fisiopatologia e acaba errando menos e acaba tendo melhores desfechos aí no serviço, e a gente acaba perdendo medo aí da insuficiência cardíaca, né? A gente acaba vendo resultados melhores, menos pacientes indo a óbito, menos pacientes com indicação de UTI, e a gente acaba pegando mão aí do manejo deles, né? Lembrar acho que se a gente fosse fechar em highlights aí a aula, né, lembrar que o perfil B vai ser aquele perfil mais comum no pronto-socorro, lembrar que o diurético acaba sendo um coringa aí, né, para os pacientes congestos, né, B e C. A ideia que eu faço, a furosemida em até 2 horas da chegada do paciente no pronto-socorro, evitar fazer inotrópico, né, dobutamina para aquele paciente perfil B, né, não vai ter benefício, né, muito mais tratar a angústia do plantonista do que realmente trazer algum benefício para o paciente. Lembrar que tem efeitos colaterais, né, uma medicação ritmogênica, uma medicação que vai aumentar a frequência cardíaca do paciente, então não é tão inócuo assim, né. E lembrar da insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, cada vez mais a gente tem pego aí nos serviços, que a gente vai tratar sintomas do paciente, né? A gente não tem classes estabelecidas que vão diminuir a mortalidade do paciente. Seria isso, pessoal. Deixar aberto aí para vocês, fazendo perguntas, comentários, o que vocês têm visto aí de ser nos lugares que vocês trabalham, quais são as dificuldades de vocês. Pessoal, alguém tem alguma dúvida aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alexandre, acho que uma das coisas que você comentou agora, né, que o principal perfil, até para a gente deixar bem claro para o pessoal, que quando a gente está falando de insuficiência cardíaca, a gente fala que você pode pensar na presença do inotrópico, os usos que a gente tem de nora, os usos que a gente tem de tobuta, mas, pessoal, quando a gente fala em insuficiência cardíaca descompensada, muitos casos podem ser conduzidos via porta, né? A gente comentou agora a questão do uso de droga vasoativa, principalmente com dobuta, nora, mas tem alguns pacientes que eles têm uma IC conhecida já, o pessoal abusa um pouquinho com o uso de... O paciente toma bastante água, se hidrata, esquece o uso do diurético, principalmente o idoso, né, que ele tem 10 comprimidos que ele toma e ele acaba esquecendo. Então, acho que uma coisa importante para o pessoal de porta é que quando chega um paciente com uma insuficiência cardíaca compensada, só um quadro de congestão já é uma descompensação da insuficiência cardíaca de base do doente, né? Então, a gente vê em alguns momentos que chega um paciente desse, a primeira conduta do médico é, não, põe ele aqui na observação e a gente deita o doente. Deitar o doente, isso aumenta muito o retorno venoso e piora todo o quadro clínico desse paciente, porque às vezes ele tem uma descompensação leve, né? Então, uma coisa que eu ia te perguntar, Alexandre, até com foco no pessoal que está na porta, você falou que o diurético é a grande arma que a gente tem, né? A furo, principalmente, que ela, além de diurético, ele causa vasodilatação. E tem alguma dose específica para que esse paciente com uma congestão, que chega no pronto-socorro, na porta, a gente medica esse paciente sentado numa poltrona, que ele vai ter um decúbito elevado, ele vai estar sentado, vai diminuir o aumento do retorno venoso, faz o quê? Meio miligrama quilo, 1 miligrama quilo. Tem alguma dose preconizada para que o pessoal de porta faça a furosemida
sem precisar colocar esse paciente em observação ou em sala de emergência, aquele paciente com segurança para isso, principalmente, né, pessoal? A gente faz 1 miligrama por quilo mesmo, tá? Então, e a gente não precisa ter medo que a furosemida vai fazer hipotensão no paciente, ele vai sincopar, não, tá? Na verdade, ela mexe muito pouco na pressão arterial do paciente, tá? Então, independente desse paciente estar na emergência, estar na observação, ou estar sentadinho numa poltrona na medicação, o que a gente vai fazer é realmente 1 miligrama por quilo, tá? Lógico, né, exceto pacientes obesos, que a gente vai respeitar aí um limite, mas, no geral, até tranquilamente 80 miligramas, que seria 4 ampolas, ou 100 miligramas, 5 ampolas para um paciente mais obeso, a gente faz com uma tranquilidade bem boa, tá? Então, no geral, aí, paciente que tem 60 quilos, por exemplo, a gente vai fazer 3 ampolas de furosemida para o paciente que tiver congesto, tá? Uma coisa que você falou aí, dúvida do pessoal de porta, que eu acabo vendo uma angústia grande, é que edema de membros inferiores, dano pleural pequeno, né, congestão pulmonar não é critério de internação para o paciente, tá? Preciso liberar esse paciente de uma maneira confortável para casa. Então, faço a furosemida endovenosa, né, e 1 miligrama por quilo, reavalio. É um paciente que já usa furosemida em casa, então eu vou ajustar essa dose, né? Ajustar essa dose e orientar ele a fazer um retorno precoce ambulatorial, né? Então, o paciente toma 1 comprimido por dia, então vou aumentar para 2. O paciente toma 2 comprimidos por dia, vou aumentar para 3. Lembrar que só a gente fazer esses ajustes dos horários para a gente evitar com que esse paciente não siga, não faça aderência ao tratamento, né? Então, por exemplo, eu quero que ele tome 3 comprimidos por dia, eu vou dar 2 de manhã e 1 no começo da tarde, para ele não ficar acordando a noite inteira para urinar. Então, só respondendo, a dose que a gente vai fazer mesmo no paciente poltrona é 1 miligrama por quilo, tá? Então, respondendo a pergunta, independente desse paciente ter disfunção renal, tá, pessoal? Lembrar aquilo que eu falei na aula, a minha insuficiência cardíaca descompensada vai piorar tanto ou mais a minha função renal quanto o diurético. Então, se eu não tratar direito, o paciente também vai evoluir com piora da função renal. E se eu tratar ele direitinho, né, com o diurético e ele melhorar dessa descompensação cardíaca, depois ele vai recuperar o que ele piorou por uso do diurético, tá? Agora, nem sempre ele recupera o que ele piora por má perfusão renal por conta da insuficiência cardíaca. A Helena, acho que perguntou a quantidade máxima de furosemida. Então, os trabalhos falam aí com uma dose máxima de 240 miligramas, que seria 12 ampolas, tá? Então, uma dose diária aí eu poderia fazer até 3 ampolas de 6 em 6, por exemplo, que daria 12 ampolas por dia. Tem alguns usos off-label, né, um paciente muito grave, né, aquele paciente que vai para a UTI, que está anúrico, está muito congesto, que às vezes eles fazem bomba de furosemida, mas isso a gente vai deixar reservado aí para os especialistas, né, para o cardio, para o nefrologista. Mas, de maneira geral, a dose aí vai variar de 20 até 240 miligramas de furosemida por dia. Então, a Monique perguntou, a internação é baseada na clínica e no laboratório, né? Então, a internação vai basear em vários fatores, né? Então, vamos pensar primeiro na questão mais importante, né? Na congestão pulmonar. É um paciente que, depois da minha medicação, está saturando bem, melhorou a ausculta, né, melhorou um pouco o edema periférico dele, está se sentindo confortável, então é um paciente que eu posso introduzir ou ajustar a dose de diurético que ele toma, isso pensando na parte clínica, né. Pode ter outras coisas associadas, se ele tiver, por exemplo, uma FA aguda, né, então ele vai precisar ficar para reverter esse ritmo, né, vai precisar fazer eco, vai precisar anticoagular. Ele tem uma FA crônica e agora está com uma alta resposta, vou precisar controlar a frequência cardíaca dele. É um paciente que piorou aí, né, fez uma insuficiência renal aguda ou uma
TRC agudizada, com uma piora aí de mais de 50% da função renal dele anterior. Então, é um paciente que eu preciso segurar. Então, critérios de internação vai variar muito de acordo com o que você está olhando, né? Mas, assim, naquele paciente, esquece um pouquinho o paciente com arritmia, esquece um pouquinho o paciente com alteração laboratorial. Eu vou basear, né, no conforto respiratório dele, né? Então, ele está eupneico, melhorou a ausculta, né? Ele está conseguindo, né, respirar bem em repouso ou aos mínimos esforços, conseguir trazer ele de volta para a classe funcional anterior dele. Então, é um paciente que eu sinto segurança em liberar ele para casa, tá? Então, falar em critério de internação, eu acho que a gente tem que olhar vários fatores, não só a parte laboratorial, mas um conjunto aí, né? Então, o mais importante seria ele estar confortável da parte respiratória para ele poder ir embora, né? Mas lembrar, tem que olhar o eletro, olhar se ele não piorou muito a função renal, se não tem um distúrbio eletrolítico importante associado, se não tem um derrame pleural volumoso, né? Moderado, às vezes o paciente está confortável, mas esse derrame é grande. Então, é uma somatória de coisas aí para decidir se ele vai precisar ficar ou não. Mas pensando na parte clínica, seria ele ficar confortável do padrão respiratório. Mais alguma dúvida, pessoal? Um comentário? Tá bom. Então, daqui 15 dias a gente vai ter a próxima reunião, a gente manda aí com a antecedência para vocês o tema direitinho. Bom, um abraço a todos, bom descanso, bom plantão para quem está de plantão. Um abraço. Obrigado, Alexandre. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.